Tá, pessoal, então só para recapitular. A aula passada a gente falou sobre. A gente tinha alguns exercícios com relação os conceitos iniciais, né? Então a gente falou sobre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, e a gente falou sobre os principais conceitos em custos. Então, vamos resolver rapidinho os exercícios, daí a gente já passa para os outros conteúdos. A atividade, então, pessoal, ela começava no exercício 1. Minha nossa, isso aqui é uma bola. Acho que agora tá melhor. O exercício 1 falava o seguinte: então, diferencia a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira e a gerencial. Então, a principal distinção entre as duas é que a contabilidade financeira, então ela segue um princípio internacional, ela segue todos os princípios da contabilidade internacional. Então, nesse caso, ela não tem muita modificação que a gente pode fazer internamente, já que ela segue um princípio internacional, ela é feita para a comunidade. Então, de certa forma, essa contabilidade, ela tem uma visibilidade externa. É muito mais para as empresas demonstrarem o que elas têm feito para quem quiser saber. Então, assim, se eu tenho interesse em saber a configuração do que a empresa tem utilizado no dia a dia, tem comprado de maquinário, tem feito de empréstimo, enfim. Se eu fosse um investidor, por exemplo, todos os balanços, os demonstrativos, tudo aquilo que a empresa desenvolve de contabilidade é através da contabilidade financeira. Então, não tem o que se modificar muito aqui. A periodicidade, inclusive, ela pode ser uma periodicidade anual, que não vai ter muita alteração que normalmente não vai ter muita necessidade de busca por essas informações, a não ser pelos investidores, mas internamente, então, a empresa ela vai adotar outro tipo de contabilidade, que é justamente a contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial, ela se baseia na contabilidade financeira, então ela consegue extrair essas informações com base no que as empresas demonstram para o público externo, mas ela utiliza isso para o seu próprio benefício. Então, ela vai buscar, então, o próprio benefício. Então, ela vai analisar internamente o que ela precisa de informação. E isso é justamente o que a contabilidade de custos ou a contabilidade gerencial é o que a gente vai tratar durante a nossa disciplina. Então, você vai extrair as informações da contabilidade financeira e tratar de acordo com os seus próprios interesses. Então, se o meu interesse é saber especificamente o que é alocado para cada um dos produtos, eu vou conseguir, então, por meio de uma contabilidade gerencial, que então vai fazer uma série de adaptações. Então, eu vou analisar as informações que são distribuídas pela contabilidade financeira, vou perceber o que vai ser mais específico para o meu negócio, e a partir daí eu vou fazer as adaptações necessárias para entender melhor sobre o que for do meu interesse. No caso, sobre custos. Então para isso, a principal distinção são esses elementos. Então, contabilidade financeira, ela não possui muito tipo de alteração, e contabilidade gerencial, a gente já consegue fazer as adaptações necessárias sem infringir nenhum tipo de lei ou ter algum problema fiscal. Certo, essa é a questão 1. A questão 2, principais vantagens da contabilidade. Isso, inclusive, eu acho que foi. Deixa eu ver se foi a Mariana, eu acho que mencionou isso comigo, tirou uma dúvida comigo. Ela perguntou: professor, então eu consigo responder qual que é a diferença entre as duas coisas, né? Qual que é a diferença entre a questão 1 e a questão 2? Se você conseguisse, inclusive, vincular a questão 1 com a questão 2, dizendo que a contabilidade, essa contabilidade financeira, a gente consegue vincular como sendo o principal ferramental para ajudar na contabilidade gerencial, então eu consegui responder a questão 1 e a questão 2. Por quê? A contabilidade ela vai suprir a gestão de custos com informações. O principal objetivo é justamente a busca por informações. Então, nesse caso, eu vou extrair as informações que eu tenho de gastos relativos a custos e eu vou começar a trabalhar isso
do que for mais interessante para mim. Por exemplo, se eu tiver 2, 3, 4 tipos de produtos, eu vou conseguir, então, saber quanto que cada um dos produtos consumiu de custos para cada um deles. Certo. Então, a questão 1 e a questão 2, elas tinham esse vínculo, porque a gente tratava a contabilidade justamente com o foco de informações para a tomada de decisão. E isso é um ponto que acho que a gente não pode deixar para trás. Então, sempre essas informações, tomada de decisão. Porque a gente está auxiliando vários pontos estratégicos, né? A gente está falando, por exemplo, como custos, a gente pode estar falando em uma vantagem que pode trazer, de certa forma, um elemento surpresa com relação aos outros competidores, que os custos, eles conseguem justamente fazer esse distanciamento entre concorrentes. Porque se a tua empresa ela tem, então, um conhecimento maior sobre custos, a possibilidade de você utilizar isso ao seu benefício é muito grande. Então, o auxílio que essas informações vão ter para a tomada de decisão é claro e muito objetivo. Não tem como a gente dizer que não tem nenhuma vantagem em saber sobre custos. Então, a questão 1 e a questão 2, elas tinham esse vínculo, e a questão 2 era justamente o auxílio que essas informações possuem para a tomada de decisão. Inclusive, algumas pessoas colocaram isso como resposta e está perfeito. Questão 3. A questão 3, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. A questão 3, a gente falava sobre, então, os conceitos do que a gente já vê em custos. Então, gastos, desembolso, custo, despesas, investimento e perdas. Provavelmente vocês devem ter visto. Deixa eu tentar acessar essa. Deixa eu conseguir passar para cá, fica mais fácil. Então, se a gente falar sobre gasto a gente está falando, então, como uma espécie de sacrifício financeiro para a empresa elaborar os seus produtos ou serviços. Por exemplo, então, tudo o que a empresa utilizar com o objetivo de alcançar o seu objetivo principal, a sua ideia do nascimento daquela empresa, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa de mecânica, eu tenho uma mecânica de carros. Então, tudo o que você tiver de gasto envolvido para a sua atividade no dia a dia, para fazer a mecânica funcionar, então, coloca funcionários, eu tenho gasto com água, eu tenho gasto com luz, todos esses gastos que eu tiver diariamente, cotidianamente, eles vão ser envolvidos para a organização se desempenhar, utilizar isso no teu dia a dia. Então, isso a gente chama como gasto. E, inclusive, se a gente tiver que tratar o conceito de uma forma mais abrangente, então, gastos, a gente vai ter como, são todos os elementos, e dentro dele a gente vai ter a possibilidade ou não de transformar em um desembolso. Então, o próximo elemento é desembolso, porque a gente está falando, então, que nem tudo o que a empresa utiliza no dia a dia, deixa eu passar para cá, nem tudo o que a empresa utiliza no dia a dia, ela teve que tirar dinheiro do caixa necessariamente. O desembolso, então, ele tem um vínculo direto com o caixa. Se esse dinheiro saiu da empresa, então houve um desembolso. Caso contrário, ele só se transformou, ele só é um gasto. Então, por exemplo, se a gente tem uma operação de crédito é justamente você usufruir de um produto sem ter a necessidade de desembolsá-lo no mesmo momento. Então, eu posso comprar matéria-prima e não necessariamente eu tenho a possibilidade ou tenho a necessidade de retirar dinheiro do caixa para fazer esse investimento. Então, um desembolso, ele tem um envolvimento com caixa e, normalmente, a gente vai analisar essa discrepância entre gasto e desembolso nessas operações de crédito. O próximo passo, pessoal, então, retornando para o ponto de cá, deixa eu voltar para dar um foco mais nos gastos. O próximo passo é justamente a gente relembrar que gasto tem duas conotações. Então, ele pode ser custo e ele pode ser uma despesa.
Por que a gente faz essa distinção, pessoal? Porque o vínculo que a gente faz durante a gestão de custos é justamente analisar o impacto que você tem com relação à tua produção. Pensa no seguinte, seria muito absurdo uma empresa ela vender as tuas atividades, ela focar nas tuas atividades principais. E essas tuas atividades secundárias, ela pode, digamos assim, não se responsabilizar, passando para frente. O que eu digo com isso? Ela pode terceirizar essas tuas atividades? Claro que sim, as atividades auxiliares, né? Inclusive, está na legislação que você não tem, pelo menos acho que até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está a situação atual, mas até pouco tempo atrás você não poderia fazer a terceirização de atividades principais que tivessem envolvimentos com a tua produção. E por que você não poderia terceirizar? Porque aqui você está falando de vários elementos que são atividade essencial daquela empresa. Então, a atividade essencial são os custos. A gente vai tratar como custos. E custos, como vocês podem ver ali o conceito, ele é justamente o que a gente for gastar envolvendo a produção. Então, o principal elemento com relação a custos é justamente tudo que a gente conseguir vincular com a produção, ou a prestação de serviço, dá no mesmo. Então, se a gente é uma empresa de mecânica, como eu mencionei anteriormente, se a gente compra peça de carro, se a gente contrata funcionário, se a gente utiliza energia elétrica, água, enfim, tudo que tiver envolvido para a prestação do serviço ou para a produção é custo. Tudo que for auxiliar essa produção, se você percebe assim, se esse gasto ele não necessariamente ele vai impedir que a minha produção aconteça, então ele é uma despesa. Então ele é uma atividade auxiliar. Então, como eu mencionei para vocês, eu posso então ter um gasto com material de escritório. Ah, então eu comprei grampo, eu comprei papel, eu comprei água, eu comprei caneta. Esses pontos, esses elementos, eles não são essenciais para o desenvolvimento da mecânica. A mecânica ela vai acontecer com os funcionários lá no chão de fábrica, vai acontecer com a compra de peças, vai acontecer com o uso de energia elétrica para utilizar os equipamentos. Então, isso sim vai impedir. Então, isso é custo, o restante é despesa. Além disso, a gente falava de outros dois elementos que são investimentos e perdas. Investimentos, então, a gente fala da perspectiva de um benefício futuro. Vou colocar aqui embaixo, depois eu apago. Então, investimento, a gente sempre tem que pensar em uma ideia de um benefício futuro. Por quê? A gente está falando, então, que com esse gasto, a gente vai ter uma expectativa que esse produto, o que eu fiz a aquisição, que ele vai me trazer um retorno futuro. Então, não necessariamente eu vou pensar que, por exemplo, quando a gente compra uma matéria-prima, qual que é o interesse quando a gente compra matéria-prima? Você pode considerar a matéria-prima como um investimento? Claro que sim. Por quê? A ideia é que justamente você pegue essa matéria-prima e utilize para fazer a transformação desse produto. Então, a transformação é você colocar mão de obra, você vai colocar mão de obra direta, você vai colocar alguns outros custos, sei lá, energia elétrica. Energia elétrica. Enfim, você vai colocar todos os elementos para fazer a transformação e chegar no seu produto final. Então, investimento é você justamente pensar, existe um tempo que vai transcorrer de um momento ao outro que justamente vai ter que ter outras dependências. Então, eu tenho a dependência de colocar tudo isso aqui para funcionar para que eu chegue nesse produto final. Eu não posso comprar matéria-prima e vender a matéria-prima. Claro, se eu fosse uma empresa de comércio, sim, mas se eu sou uma empresa de transformação, que eu vou fazer a elaboração de um produto, não faz o menor sentido comprar a matéria-prima e vender a matéria-prima. Então, investimento, ele tem uma perspectiva de benefício futuro. E perda, ele vai ter o efeito de, justamente, esse momento, essa expectativa que você tinha, ela não se concretiza. Então, você tem uma perda no meio do caminho.
Quer dizer, então, que o que você comprou, o material que você comprou, o consumo dele, ele aconteceu de forma anormal. A expectativa era justamente que você fosse conseguir transformar esse elemento em produto final, o que não foi o caso. Então, nesse caso, você teve uma anormalidade durante o transcorrer desse período. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui com relação aos conceitos iniciais que a gente teve de gestão de custos? Não, professor, para mim também. Não, Claro. professor. Legal, obrigado, Marcelo. Legal, obrigado, Camila. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, não tem nenhum problema em interromper durante o meu raciocínio, que daí a gente pode, inclusive, tratar melhor alguns aspectos que pode ser que eu passe desapercebido e acabe ficando realmente defasado o conceito. Vamos então para o exercício 4. Exercício 4 diz o seguinte. Certo. O exercício 4, então, ele pede para a gente analisar se é verdadeiro ou falso as terminologias contábeis. Então, a primeira questão, deixa eu até marcar aqui, vou marcar como verdadeiro esse itemzinho certo aqui, e falso o xizinho. Então, ao comprar uma matéria-prima, há uma despesa. Como a gente falou, pessoal, despesa é tudo que for auxiliar a produção. E matéria-prima, a tendência é que seja essencial para a produção. Então, nesse caso, matéria-prima sempre vai ser custo, nunca uma despesa. Então, primeira questão é falsa. Eu poderia colocar um F também, né? Deixar de ser preguiçoso. Vamos clicar nesse aqui, tirar e colocar um F. Pronto, perfeito. Fica aí mesmo. Então, primeira questão é falsa. Segunda, gasto é um sacrifício financeiro com que uma entidade arca para a obtenção de bens e serviços. Isso é totalmente verdadeiro. Então, a gente está falando que qualquer tipo de elemento que a gente utilize para desenvolver as nossas atividades, a gente vai considerar como um gasto. Então, gasto é um sacrifício financeiro para a gente arcar com a obtenção de bens ou serviços. Então, a segunda opção também a primeira opção é falsa, a segunda é verdadeira. A terceira, custo é incorrido em função da vida útil ou de benefícios atribuídos a futuros períodos aos bens e serviços produzidos. Aqui, pessoal, essa terceira questão, o custo, ele tem pouco vínculo com o que a gente viu aqui com relação à produção. O principal ponto dessa frase é justamente benefícios futuros, benefícios atribuídos a futuros períodos. Isso aqui ele está vinculando com relação a investimentos. Então, isso aqui não é custo. Ele está falando sobre investimentos. Por que não vai agora? Então, isso. Então, fica difícil a gente avaliar isso aqui como custo, porque ele está falando sobre uma expectativa futura. A expectativa futura sempre vai ser investimento. Questão item 4. Então, o custo ele é incorrido no momento da utilização, consumo ou transformação de fatores de produção. Isso aqui, sim, é relativo a custo. Ele está falando, então, que é tudo que a gente for envolver durante o processo de consumo e transformação dos fatores de produção. O último elemento aqui, então, perdas são bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária. E é exatamente isso. A gente está falando, então, que se você não tem o percurso natural daquele item que você adquiriu, então a gente vai considerar isso aqui como um movimento anormal, e isso, então, é uma perda. Então, o resultado final ficou falso, verdadeiro, e verdadeiro. Questão 5. Questão 5, então, é para a gente colocar, então, o que a gente acha, de acordo com os elementos apresentados abaixo, se são investimentos, custos, despesas ou perdas. Primeiro elemento, compra de matéria-prima. Tem vínculo com a produção? Tem vínculo com a produção. Sem ele, a gente não trabalha. Então, custo. Então, primeiro, compra de matéria-prima, custo. Consumo de energia elétrica tem a ver com a produção? Tem a ver com a produção. Então, sem ela, eu não consigo ter produção. Então,
custo de novo. Se eu colocasse gasto, agora que eu percebi, se eu colocasse gasto aqui, tudo seria um gasto. Ótimo que eu não coloquei. Terceiro ponto, utilização de mão de obra. Utilização de mão de obra tem vínculo com a produção? Se você comprou mão de obra para fazer a elaboração dos seus produtos, sim. Então, mão de obra normalmente vai ter o uso para a produção. Então, custo também. Consumo de combustível. Esse aqui acho que ficou um pouco duvidoso. Consumo de combustível. Tinha que ter específico para qual finalidade. Mas vamos dizer que seja para entrega, que seja para. Enfim, se seja uma empresa e ela precisa utilizar esse combustível para realizar algum tipo de entrega, a gente vai chamar isso de custo. Mas eu vou colocar, então, se você colocou custo ou despesa, qualquer uma das respostas eu aceito nesse caso aqui, porque ficou, então, um pouco duvidoso. Então, o quinto elemento, gastos com o pessoal do faturamento. Então, salário. Faturamento aqui, pessoal, então é a parte financeira, não necessariamente tem a ver com a produção. Então, se você teve algum gasto com o pessoal de folha de pagamento, que vai ajudar a fazer o faturamento dos. Na verdade, se você tem, então, um pessoal envolvido com o faturamento, que é a parte financeira, normalmente tem pouco vínculo com a parte produtiva, então, nesse caso, vai ser uma despesa. Então, aqui a gente já coloca uma despesa. Se você colocou como custo, dizendo que se faturamento tem alguma parte com produção, é difícil a gente dizer que sim. Normalmente, dos casos, vai ser despesa. Aquisição de máquinas. Então, a aquisição de uma máquina, pessoal, vai ter vínculo direto com a produção. Então, mais um custo. Depreciação da máquina. Depreciação, todo mundo sabe o que é, pessoal? Sim, seria a perda do valor do equipamento pelo uso dele? Isso, exatamente. A gente está falando, então, que o uso de uma máquina, ela gera um certo tipo de... Ela vai... Qual que é o termo? Ela vai perdendo valor. Então, ela tem uma perda de valor com o uso. Então, desse fato, existe uma possibilidade financeira, não. Existe um benefício contábil oferecido às empresas, que é justamente você conseguir abater o valor da máquina para você conseguir, então, a obtenção de um valor próximo ao que ela tinha originalmente. Então, essa depreciação, ela é justamente um benefício para a empresa, ela é vinculado à máquina e ela é um benefício oferecido pelo uso dessa máquina. Então, nesse caso, ela acontece de uma forma extra à produção. O que é principal é a máquina. O principal é a máquina. A depreciação, ela é um ponto que ela anda em paralelo com o uso da máquina, mas ela não é essencial à produção. Digamos assim, a depreciação ela não tem nenhum vínculo direto com a produção, para deixar bem claro, né? Então, nesse ponto, depreciação, ela vai ser uma despesa, obrigatoriamente. Próximo passo, remuneração do pessoal da contabilidade geral. Contabilidade, então, é uma atividade auxiliar, então, despesa. Pagamento de honorários de administração, mesma coisa, a gente está falando de atividades auxiliares, despesa. Depreciação do prédio, depreciação, mesma coisa, depreciação de uma forma geral não tem vínculo direto com a produção, então, despesa. Utilização de matéria-prima para transformação, custo, se eu vou utilizar essa matéria-prima para produção, então, custo. Aquisição de embalagem, sem ela eu tenho algum problema com relação aos meus problemas, a minha fabricação, eu vou colocar custo, aquisição de embalagem. Sem essa embalagem, não existe produto, então é custo. Embora, se você estiver falando de embalagem para entrega daquele produto, pode se considerar despesa. Então, eu vou colocar os dois. Custo ou despesa, de acordo com o que você considera para cada um desse gasto, né? Deterioração do estoque de matéria-prima por enchente. Então, se ele não transcorreu o seu movimento natural, já que esse estoque era para ser utilizado na produção, é uma perda. Então, ele teve um movimento anormal.
A remuneração do tempo do pessoal em greve. Então, se o pessoal está em greve, eles estão trabalhando, tem a ver com a produção? Não tem a ver com a produção. Então, esse valor, ele vai ser um valor de despesa. A gente pode dizer perda? Não. A gente pode dizer só despesa. Então, porque esses valores, e a gente vai ver, acho que o Marcelo e o Cleison provavelmente vão saber disso, porque eu mencionei com relação à eficiência. Quando eu falo sobre eficiência de alguma mão de obra, se esse funcionário ele não está trabalhando com a produção, então ele vai estar trazendo só uma despesa para a empresa, não vai trazer nenhum benefício na produção. Geração de sucata no processo produtivo. Sucata no processo produtivo, a gente pode imaginar que não transcorreu o movimento natural daquele item, né? Então ele não chegou no seu estado final. Então, para mim, sucata é uma perda. Você não conseguiu utilizar aquele produto de uma forma coerente e ele não se desenvolveu até a sua etapa final. Então, nesse caso, sucata é uma perda. Estrago acidental e imprevisível de lote de material. Mesma coisa. Se foi anormal, se você não teve o movimento normal daquele elemento, então isso aqui foi, já que ele foi imprevisível, você não tinha como imaginar que aquilo lá ia acontecer, é uma perda também. Gastos com desenvolvimento de novos produtos e processos. Então, nesse caso, você está querendo você tem uma expectativa com novos produtos. Essa expectativa a gente vai chamar de investimento. Se você, então, está gastando com novos produtos, potenciais produtos, investimento. Comissão proporcionais às vendas. A comissão, ela é um estímulo ao funcionário. Só que não necessariamente ela é essencial a uma venda. Uma venda pode acontecer com comissão ou sem comissão. Então, nesse caso, a gente sempre trata a comissão como uma despesa de vendas. Ela é uma despesa relacionada a vendas, mas ela não é essencial aos custos. Então, a gente tem a questão 5 da seguinte maneira: custo, 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 custo ou despesa, despesa, custo, despesa, depois despesa, 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 custo, custo ou despesa, perda, despesa, perda, perda, investimento e despesa. E daí a gente finaliza o exercício 5. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses aqui, podem perguntar. Fiquem à vontade. Senão a gente passa para o exercício 6. O exercício 6 é, então, relativo à consideração sobre custo ou despesa. Por exemplo, compra de computadores para uma loja de informática. Então, computadores para uma loja de informática, normalmente vai ter um vínculo direto com a produção ou com a prestação de serviço, se for um tipo de conserto, se for enfim, elaboração de um site, sei lá. Então, nesse caso, a compra do computador para uma loja de informática é custo. Agora, compra de computadores para uma loja de sapato, então pode ser uma atividade auxiliar àquela a atividade principal, que é a venda de sapato. Então, eu compro computadores para fazer registro de venda, para o pessoal do administrativo, folha de pagamento, enfim, pesquisa, tanto faz. Então, para a loja de informática é custo, computadores para uma loja de sapato pode ser uma despesa. Se não tem vínculo direto, é uma despesa. Combustível para fornalha de uma metalúrgica. Então, combustível para metalúrgica, sem o combustível, você não tem o uso da fornalha. Então, custo. Agora, combustível para uma moto de uma empresa de entrega, se a empresa é de entrega, o uso da moto, ela tem vínculo direto com a produção. Então, também é custo. Tem dois elementos que são custos. Combustível para fornalha e combustível para moto são custos. Só que para momentos diferentes. Fornalha, sem ela a gente não tem a metalurgia funcionando, e sem o combustível para moto da empresa de entrega, a gente não tem nenhum tipo de entrega. Então, custo é custo. Material de escritório para um hotel, o principal serviço do hotel é justamente a estadia, né? Então, nesse caso, o material de escritório não tem vínculo nenhum com a produção, ou prestação de serviço, né? O material de escritório para farmácia, mesma coisa. Farmácia, então, vai vender produtos. Material de escritório é auxiliar
a necessidade principal de venda de produtos. Letra G e a letra H, salário de um encanador para uma empresa de tratamento de água. Então, se a empresa vai tratar a água, o encanador ele vai ser a atividade principal dentro da prestação de serviço. Sem um encanador, eu posso não ter o tratamento da água. Então, nesse caso, custo. Salário de um encanador, uma rede de fast food, faz o menor sentido. Então, o fast food vai vender alimentos e o encanador ele vai auxiliar a venda desses alimentos. Então, percebam que a gente tem diferentes noções para os mesmos elementos. Então, vai ficar custo, despesa, custo, custo, despesa, despesa, custo, despesa. E fechamos o exercício 6. Dúvida aqui, pessoal? Em algum dos exercícios, em alguma das alternativas, discordam de algum ponto? Tranquilo, né? Não acho que não era nenhum mistério. Acho que vocês já tinham visto isso aqui em profundidade nos conceitos. Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo, professor. Legal, obrigado. O próximo ponto, pessoal, que a gente vai mencionar na aula de hoje, então a gente vai tratar então mais alguns aspectos relativos a custos. O principal deles, ou o primeiro deles, vai ser então sobre objetos de custo. Isso. O que seriam objetos de custo? Pensa da seguinte maneira, pessoal. Ontem eu fiz um exemplo na turma do 4º ano sobre a produção de 2 elementos. Digamos que a gente tem um bar. Digamos que a gente tem um bar e a gente faz várias bebidas. A gente faz N tipo de bebidas. Se tem alguns aí, só para a gente não utilizar os mesmos. Vamos colocar cerveja. O que mais? Cerveja. Caipirinha. Ótimo. Já tinha até esquecido. Caipirinha. E. Eu utilizei mojito, não. Vamos colocar mojito. Então, digamos que a empresa ela tenha 3 produtos. Ela venda 3 produtos. Esse bar ela vai vender cerveja, caipirinha e mojito. Pensa que então a empresa ela vai ter uma série de gastos para fazer a elaboração desses 3 produtos. Por exemplo, eu vou ter gasto com mão de obra. Eu coloco a sigla, mas eu vou colocar mão de obra. Eu tenho gastos com matéria-prima. Então eu vou comprar açúcar, eu vou comprar limão, eu vou comprar a própria cerveja. Então, matéria-prima. Nossa, nada próprio. Matéria-prima. Então, matéria-prima, vou colocar energia elétrica. E é isso. Então, a empresa ela vai ter uma série de gastos com relação à produção desses 3 produtos. Só que perceba que alguns elementos, eles são comuns a esses 3 produtos. Por exemplo, mão de obra, eu contrato o salário lá, digamos, um salário de um barman. O salário do barman, ele não vai ser específico para produzir mojito. O barman não necessariamente ele foi contratado só para fazer isso. Seria um absurdo eu contratar um funcionário só para fazer isso. Nesse caso, né? Então, o barman, ele vai servir a cerveja, ele vai fazer a caipirinha e ele vai produzir o mojito. Então, o salário que eu tenho com relação a esse barman, ele é geral para esses 3 produtos. Não faz nenhum sentido tratar somente para um deles, para essa empresa. Então, perceba que, em alguns momentos, a gente tem casos específicos onde a gente consegue vincular esse gasto específico a um certo produto. Por exemplo, mojito, caipirinha, ou até propriamente a cerveja. Então, nesse caso, pessoal, o conceito de objeto de custo é quando a gente consegue vincular ao fator motivador daquele uso daquele elemento. Então, por exemplo, se eu comprei matéria-prima para a produção de mojito, eu consigo vincular, porque o fator gerador da compra dessa matéria-prima é justamente a elaboração desse produto. Então, o fator gerador da aquisição da matéria-prima foi
a utilização para esses 3 produtos. Então, nesse caso, a gente tem que considerar objeto de custo algum tipo de elemento que vai fazer o consumo daquele gasto. Então, se o meu gasto de matéria-prima foi com o objetivo de ser consumido na elaboração desses produtos, então o objeto de custo vão ser, né? Mojito, vai ser o próprio mojito, vai ser a caipirinha e vai ser a cerveja. Então, esses aqui são, digamos, o meu objeto de custo 1, o meu objeto de custo 2 e o meu objeto de custo 3. Eles sim são os meus focos quando eu consumo, eu tenho esse gasto dentro da minha empresa. Então, nesse caso, o conceito de objeto de custo, normalmente eles têm vínculo direto com o objetivo para cada um desses gastos. Normalmente, o que a empresa ela tem de produção, de prestação de serviço. Então, não imagina uma empresa como, vamos dizer, dê um exemplo de uma empresa, pessoal, uma empresa aleatória, qualquer tipo de empresa que vocês consigam vincular. Ah, acho que o Cleison mencionou que trabalha na prefeitura. É isso, Cleison? Isso mesmo, professor. Ótimo. Então imagina o seguinte, pessoal. Qual que é o objetivo da prefeitura? Ele não está lá prestando serviço e tem vários departamentos, setores, áreas. Então, os gastos que a prefeitura vai ter. Então, os gastos com a prefeitura, eles são específicos para a prestação de serviços, né? Então, são áreas distintas. Digamos, a gente vai ter uma área lá de... Qual que era a tua área mesmo, Cleison? Setor de finanças, professor. Ah, ótimo. Então, vamos colocar a parte de finanças da prefeitura. Vamos colocar a área de... Vamos colocar serviços públicos. Serviços públicos. E que mais? Coloque CETRAN, professor, Secretaria de Trânsito. Ótimo, bom exemplo. Então, são alguns elementos que a prefeitura ela vai ter gastos na prestação de serviço. Imaginando que a prestação de serviço com relação à comunidade é o principal objetivo da prefeitura. Então, os gastos que a prefeitura vai ter com esses setores, a gente consegue alocá-los especificamente para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, a área de finanças, a área de serviços públicos e a Secretaria de Trânsito. Então, nesse caso, esses gastos, eles vão ser objetos de custos. Cada uma dessas áreas podem ser objetos. Eu coloquei objetos. Objetos de custos. Então, objetos de custos. Então, a gente tem essa distinção entre cada um deles, porque eles são áreas diferentes e o consumo ele é específico para cada uma dessas áreas. Então, você consegue fazer a alocação nessas áreas, né? Mas o que eu queria... Alguns outros exemplos são esses, pessoal. Por exemplo, se a gente tivesse... Não sei se... Acho que conseguem ver aí, né? Digamos que, então, a gente tenha algum tipo de... Objetos de custo não necessariamente são áreas ou setores. Podem ser produtos, podem ser serviços, projetos, o próprio consumidor, marca, categoria de marca, atividade, departamento ou programa. Objeto de custo é o fator gerador que vai consumir aquele gasto. Então, se você, por exemplo, vai elaborar uma bicicleta de 18 marchas, então a gente vai estar dizendo que tudo o que você for utilizar para confecção dessa bicicleta, o teu objeto de custo vai ser esse produto, que é a bicicleta. Agora, uma empresa de aviação, ela faz a prestação de serviço de voo de Paris a Dubai, por exemplo. Então, nesse caso, todos os gastos envolvidos na prestação desse serviço de Paris a Dubai é o meu objeto de custo. Se, digamos, eu tenho essa empresa, ela faz outras rotas. Então, as outras rotas vão ser outros objetos de custos. Projetos, por exemplo. Uma empresa como a Airbus, ela fabrica aviões.
Então, ela faz N tipo de aviões e faz específico para a necessidade de cada uma dos teus clientes. Então, ela elabora projetos. A elaboração desses projetos, então, para cada um desses projetos, ela pode considerá-los, então, como um objeto de custo. Eu posso fazer um Airbus, eu posso fazer um jato, eu posso fazer um helicóptero, eu posso fazer uma lancha, enfim. Esses projetos, então, eles podem ser, cada um deles, um objeto de custo. Agora, pode ser também um consumidor, porque então, digamos que você esteja vinculando a um tipo de cliente. Então, todos os produtos comprados por uma empresa, por exemplo, a Toyota, quando o cliente compra da Toyota, um carro da Toyota, por exemplo, você está dizendo então que aquele cliente, então, ele vai ser o teu objeto de custo. E assim vai, pessoal. Então a gente tem departamentos, programas, departamentos são aqueles setores que eu mencionei anteriormente aqui. Pode ser uma atividade, por exemplo, quando você está fazendo um teste para verificar qualidade. Então, aí eu vou fazer teste em vários tipos de produtos diferentes. Então, eu vou conseguir alocar os meus gastos para cada uma dessas atividades e elas, então, vão ser os meus objetos de custos. Programas, departamentos, mesma coisa. Deu para entender o conceito de objeto de custo aqui, pessoal? Ele é super importante e muita gente não tem a facilidade com relação a isso. Inclusive, confundem muito o conceito de objeto de custo porque ele é... Você acha, então, que o objeto de custo vai ser só produto, vai ser só serviço. Não, ele pode ser uma atividade, ele pode ser o teu próprio consumidor. Deu para entender o objeto de custo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Legal. Pessoal, dúvidas, perguntem. Certo. Por que a gente fala sobre isso, pessoal? Por que a gente fala sobre objeto de custo? Porque então, acho que eu consigo voltar aqui, né? Deixa eu tentar voltar com isso. Então, existem, dentro do exemplo que eu dei para vocês aqui sobre, acho que é mais fácil o da bebida. Deixa eu tentar voltar. O exemplo da bebida, a gente colocava alguns gastos que eles são bem genéricos, né, para todos os produtos que a empresa faz. Isso aqui. Então, esses gastos, a gente tem, em alguns deles, a gente tem uma certa facilidade para alocar os custos, alguns nem tanto. Pensa, a energia elétrica, como é que eu vou saber se no final do mês eu tenho um custo lá, me veio um gasto, na verdade, de R$ 500 no final do mês? O quanto que foi para a elaboração do mojito, o quanto que foi para a elaboração da caipirinha e o quanto que foi relativo à cerveja? Não tem como saber facilmente. Então, o principal fato para a gente tentar se perguntar como é que isso aqui, então, vai ser alocado para cada um desses objetos de custo, a gente, então, tem que se perguntar, então, como é que acontece a acumulação dos custos. Normalmente, pessoal, as empresas, então, elas vão ter uma classificação natural. Vai acontecer de uma forma natural quando você entende o negócio que você tem, né? Por exemplo, se a gente sabe qual que é o objetivo do bar, que o objetivo do bar é justamente fazer a venda dessas bebidas. Então, mojito, caipirinha e cerveja são os teus principais objetos de venda. Nesse caso, se você sabe como é que funciona um barman, se você sabe para onde é que vai cada um dos tipos de matéria-prima, se você tem um conhecimento, então, uma lógica para fazer a alocação dessa energia elétrica, então, de alguma maneira, a alocação desses custos, ou a acumulação dos custos, ela acontece de uma forma natural. Pensa o seguinte, agora eu vou ter que apagar isso aqui. Pensa o seguinte, lembra lá, eu coloquei o exemplo de compra de matéria-prima, ela vai transcorrer durante um período para chegar no seu produto final. Certo? Isso aqui eu já tinha mencionado. O que acontece desse momento, do momento zero até o momento final, vamos colocar do momento X ao momento Y, é justamente o período de transformação. Aqui a gente tem o período de transformação dos elementos de matéria-prima em produto final.
Então, nesse momento, pessoal, a gente tem, aqui a gente está colocando, então, está entrando mão de obra direta, está entrando a própria matéria-prima, está entrando energia elétrica. Eu sempre coloco esses exemplos e tenho que começar a pensar em outros. Eu coloco, digamos, o uso de combustível, publicidade, enfim, tudo que acontece aqui. Então, em algum momento, vai levar do momento X do consumo da matéria-prima para o produto final, momento Y, que então transcorreu a transformação da matéria-prima em produto final, certo? Aqui, então, a gente está acumulando uma série de gastos, dá para perceber aqui? A gente está pegando os valores que a gente tinha de matéria-prima, os valores que a gente tinha de mão de obra, os valores de energia elétrica, e acumula-se no produto final. É como se, então, a gente pegasse, digamos que eu tive lá R$ 50 de matéria-prima, gastei mais R$ 200 de mão de obra, gastei mais R$ 70 com energia elétrica. No final, digamos, para a elaboração de um produto, então eu tive 250 mais 70, 320. Então eu tive R$ 320, eles foram acumulados para a produção de um produto. Então, um produto, ele foi no valor de R$ 320. Certo? Então, eu acumulei naquele produto. Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer o que a gente vai chamar daqui para frente de rastreabilidade. A gente conseguiu fazer o rastreio desse custo. Rastreio, exatamente. Então, a gente conseguiu fazer a rastreabilidade dos gastos. Por quê? Eles foram envolvidos só nesse produto. Então, tranquilo. Aqui ficou fácil. Eu consegui fazer a alocação desses custos no meu objeto de custo. Nesse caso, então, pessoal, muitas empresas, inclusive, pensam o seguinte: quando a gente vai lá na contabilidade financeira, a contabilidade financeira, ela não faz isso. Ela não faz essa alocação. O que ela faz? Financeira. A contabilidade financeira, ela vai pegar assim, quanto que você teve de gasto de mão de obra? No final do mês, eu gastei lá R$ 3.000 com salários de funcionários. Não foram esses 200, mas foram 3.000. Beleza, isso aqui foi salário. Matéria-prima, compra de matéria-prima. Está lá no balanço da empresa, matéria-prima. Está no valor lá de R$ 1.000. Eu não consigo alocar dentro da minha contabilidade financeira esses gastos especificamente a esse produto. Não tem como saber isso. Na contabilidade financeira vem o valor cheio, o valor integral. O meu objetivo dentro da contabilidade gerencial é justamente fazer essa distinção do quanto que foi específico para cada um dos produtos, para eu chegar naquele valor final lá de R$ 320. Então, aqui sim, eu consegui alocar esses gastos ao meu objeto de custo. E esse é o foco da disciplina de gestão de custos. Ok aqui, pessoal? Então, o objetivo de acumulação de custos é fazer justamente essa rastreabilidade no meu produto final. E o objeto de custo, ele também tem que ser um foco. Então, eu tenho que saber sobre o objeto de custo e como é que eu vou fazer essa acumulação desses custos. Por quê? O próximo passo dentro da nossa disciplina é a gente, então, tratar o que a gente vai chamar de custos diretos e custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Mas isso aqui a gente provavelmente vai ter que tratar na próxima aula. Acho que é isso. Deixa eu ver. A gente ainda tem mais um tempinho. Deixa eu ver se eu consigo... eu acho que eu vou começar então a falar só sobre essa rastreabilidade e daí a gente encerra por aqui. Deixa eu limpar esse quadro aqui. Mas antes disso, pessoal, dúvida nesses conceitos de rastreabilidade? Por que a gente faz isso? Qual que é o objetivo disso aqui tudo? Achei bem tranquilo, professor. Por enquanto está de boa, professor. Valeu, obrigado, pessoal. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Valeu, obrigado, Camila. Certo. Então, pessoal, vamos falar sobre rastreabilidade. Por que a gente fala sobre isso, pessoal? Lembra lá, então, a gente tem vários gastos que eles... A gente vai colocar... Deixa eu colocar o termo rastreabilidade.
E por que a gente fala sobre esse termo, rastreabilidade? Porque existe um... Eu vou colocar o termo, mas esse é um termo que eu utilizo que fica bem mais fácil para a gente entender. Existe uma certa facilidade em entender a natureza daquele gasto. Se existe uma certa facilidade, deixa eu colocar aqui, facilidade na natureza do gasto. Se existe uma certa facilidade na natureza do gasto, então a gente consegue vincular facilmente a um produto. Então, digamos lá que a gente tenha 3 ou 4 produtos. Vamos colocar de novo. Eu tenho a cerveja, eu tenho a caipirinha, eu tenho que melhorar minhas siglas. Deixa eu melhorar aqui. Opa. Eu tenho a cerveja, eu tenho a caipirinha e eu tenho o mojito. Então, eu tenho esses 3 produtos e se eu consigo vincular facilmente a um produto, isso eu vou chamar então de custo direto. Se eu tiver uma certa facilidade, eu chamo de custo direto. Por exemplo, qual que é a principal diferença da caipirinha para o mojito? Agora eu não lembro. Vamos dizer que... lembro sim. A caipirinha eu faço com cachaça e o mojito eu faço com rum. Digamos, né? Não faço a menor ideia. A cachaça, então, se eu compro... E aqui é cerveja, né? Acho que não preciso nem perguntar. Então, se no final do mês eu compro matéria-prima, estou lá comprando minha matéria-prima, comprei cachaça, comprei rum e comprei a cerveja, eu consigo alocar facilmente para os meus objetos de custo, sendo que meu objeto de custo 1 é a cerveja, objeto de custo 2 é a caipirinha e o objeto de custo 3 é o mojito. Então, eu consigo, o gasto que eu tive com a cachaça é fácil alocar em um produto? Super fácil. Eu não uso cachaça em mojito. Não faz o menor sentido. Então, eu sei que cachaça foi só para caipirinha. Foi fácil alocar o elemento? Foi super tranquilo. Cachaça só é para caipirinha. Então, esse aqui, então, eu vou chamar ele de um custo e eu posso tratá-lo pela rastreabilidade, eu posso chamá-lo de um custo direto. Então, custo direto é matéria-prima. Matéria-prima eu consigo vinculá-lo nesse caso, né? Diretamente a um produto. Aqui, mesma coisa, o rum também, um custo direto, porque eu tive uma certa facilidade a alocar esse gasto no meu produto final. Cerveja é a mesma coisa, um custo direto. Só que ao mesmo tempo, pessoal, existe um certo problema, porque existem alguns tipos de gastos que não são facilmente alocados. Por exemplo, deixa eu colocar então aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, e a parte de baixo, acho que era desnecessário isso, né? Apaguei com tudo. Aqui então era custo direto. Direto. Deu para entender. E os meus objetos de custos permanecem sendo os mesmos. Mas eu vou apagar de qualquer jeito. Só que, ao mesmo tempo, existem alguns gastos que a gente não consegue vincular facilmente. E isso a gente vai chamar, então, de custos indiretos. Como, por exemplo, eu mencionei já para vocês nas aulas anteriores, energia elétrica. Energia elétrica. Energia elétrica, pessoal, eu estou utilizando tanto para fazer no meu objeto de custo cerveja, caipirinha e mojito. Então, nesse caso, eu estou usando energia elétrica para fazer esses 3 produtos, mas não necessariamente eu sei o quanto que eu gastei de energia elétrica para cada um deles. Então, esses meus objetos de custos, eles vão ter uma certa dificuldade em alocar esse gasto com energia elétrica. Então, nesse caso, a gente tem que achar algum tipo de critério. Nesse caso, eu vou colocar a palavra critério, mas normalmente, critério, quando a gente menciona sobre custos, o critério para fazer a acumulação desses gastos por objeto de custo, normalmente a gente vai chamar de critério de rateio.
Rateio é a palavra que a gente vai utilizar daqui para frente. Então, qual que vai ser o meu critério de rateio para alocar esse meu gasto com energia elétrica? Então, eu vou ter que pensar em algum tipo de elemento que faz o consumo desses gastos para cada um dos produtos. Normalmente, inclusive eu utilizei na aula de ontem, eu mencionei tempo de produção. Imaginar então que a gente tem uma ideia quanto tempo dura para a elaboração para esses 3 produtos. Digamos, a cerveja, eu praticamente, digamos, eu uso cerveja no congelador. O congelador está lá, congelador? Vamos dizer, geladeira. A geladeira, então, tem lá, tem a cerveja, tem o gelo para caipirinha, tem o gelo para o mojito. Então, a gente tem vários elementos que utilizam a energia elétrica, que seria esse congelador, essa geladeira. E essa geladeira, então, eu posso ter diferença de espaço. Não vamos colocar tempo, vamos colocar quantidade de produtos. Acho que faz mais sentido. Então, digamos que eu tenha quantidade de produtos nessa geladeira. Digamos que eu tenha 70% dos produtos que eu vendo são cerveja, 20% é caipirinha e 10% do que eu tenho na geladeira é mojito. Então, se eu fosse utilizar como critério e geladeira fosse o meu único item que eu não consigo alocar facilmente em cada um dos produtos, eu posso utilizar esse critério. 70% da geladeira foi utilizada para acúmulo de cerveja, 20% para caipirinha e 10% para mojito. Então, nesse caso, se eu tive lá R$ 1.000 de energia elétrica e eu tenho só geladeira, como gasto de energia elétrica, é meio absurdo, mas é isso mesmo. Então, R$ 700, né, utilizando essa lógica de 70%, 70% de 1.000 é R$ 700. R$ 700 eu consigo alocar no meu objeto de custo cerveja, R$ 200 eu consigo alocar no meu objeto de custo de caipirinha e R$ 100 eu consigo alocar no meu objeto de custo mojito, certo? Então, o critério de rateio que eu utilizei foi o espaço que cada um deles ocupava dentro da geladeira. 10%, 20%, 70%. Então, a lógica, no final das contas, é a seguinte, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui e daí a gente encerra. Então, se eu tenho uma certa facilidade no rastreamento, acho que eu vou utilizar esse. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, se eu tenho uma certa facilidade no rastreamento, aqui, ó, vou colocar em vermelho. Se eu tenho uma certa facilidade no rastreamento, ele vai ser, então, custo direto. Obrigatoriamente. Tenho facilidade? É custo direto. Eu consigo alocar facilmente? Custo direto. Se eu não consigo alocar facilmente, ele é custo indireto. Então, nesse caso, não conseguir alocar diretamente, eu vou ter que ter um critério de rateio para conseguir alocar no objeto de custo. Então, penso o seguinte: se eu preciso de um critério de rateio para alocar no objeto de custo, ele é obrigatoriamente custo indireto. Se eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço, como arranjar um critério de rateio, eu já sei qual que é o objeto de custo, então ele é um custo direto. Os exemplos que eu coloquei foram o seguinte: custo direto. Em uma fábrica de móveis, por exemplo, tudo que eu comprar de madeira, eu sei que vai ser envolvido justamente para a confecção do móvel. Agora, então nesse caso, a compra de madeira, obviamente, vai ser um custo direto. Só que o salário de um gerente, o gerente, ele está sendo pago para gerir a empresa como o setor como um todo, por exemplo. Digamos que o gerente do bar, ele vende tanto a cerveja, o mojito e a caipirinha. Então, nesse caso, eu não consigo dizer facilmente qual que é o percentual do salário do gerente que foi envolvido para cada um desses produtos. Então, se eu tenho uma certa dificuldade, é um custo indireto. Então, rastreamento e alocação, a gente normalmente vai ter que vincular com relação a essa certa facilidade em alocação em objetos de custo. Deu para entender aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum exemplo? Fiquem à vontade. Deu para entender, professor. Achei bem legal. Tranquilo. Deu para entender sim, professor. Ótimo, pessoal. Muito obrigado pelo feedback, inclusive. É bom saber, porque eu não estou olhando para vocês, mas é sempre bom saber se vocês estão entendendo.
Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, depois, vendo a aula, vendo um vídeo, vendo um exercício ou alguma coisa, não tem problema. Mande uma mensagem para mim que a gente vai respondendo. Certo. Então, pessoal, por enquanto, a gente fica por aqui. Os conceitos, então, a gente corrigiu o exercício dos conceitos iniciais lá de contabilidade gerencial e contabilidade financeira, os conceitos principais nas terminologias de custo, e agora a gente iniciou, então, com objetos de custo, alocação de recursos e esse rastreamento e alocação dos meus custos. Próxima aula, então, a gente vai dar sequência nesses conceitos, porque a gente tem mais alguns elementos, entre eles custos variáveis, custos fixos, custos variáveis, e, se eu não me engano, a gente vai chegar em direcionadores de custos. Isso, direcionadores de custos, custos fixos, variáveis, e acho que é isso. É isso. Depois a gente fala sobre despesas também. Então, por enquanto é isso, pessoal. Deixa eu encerrar a gravação, e daí eu já disponibilizo para vocês também depois.